que é tão complicado a gente falar sobre diversidade? Por que a gente tem tanta resistência em mudar? Diversidade, a comunidade LGBT te incomodam? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no canal Mente Positiva. Bom dia, sou Helene do canal Mente Positiva e hoje eu vou falar um pouquinho sobre diversidade, comunidade LGBTQI e todos esses assuntos aí sobre gêneros, né? Então, vamos lá, só que antes eu gostaria muito que você me desse um like aí, inscrevesse no canal e ativasse aí o sininho para que você possa receber nossas notificações. Vamos começar, então, o assunto de hoje. Nos últimos anos, avançamos muito, nós demos passos importantes aí em relação aos direitos aí da população LGBTQ. Antes de começar a aprofundar no assunto, eu vou falar um pouco dos termos que se usa. Vamos começar a falar um pouquinho do conceito de gênero. Gênero nada mais é do que uma construção social do que seria um homem e uma mulher. E aí a gente coloca a identidade de gênero, que é como a pessoa se identifica, sendo de gênero feminino ou de gênero masculino. Então, aí nós temos o sexo biológico, que seria o quê? É uma referência às características biológicas aí que nós temos, que uma pessoa tem ao nascer, né? E que pode ser pelos cromossomos, pela genitália, composição hormonal e também outros fatores. E aqui é importante notar que não existe um gênero sexo biológico em si. Existe uma expectativa de que uma pessoa que nasceu mulher seja mulher a vida toda. Uma pessoa que nasceu homem seja homem a vida toda. Mas que, na verdade, existem pessoas femininas que podem se identificar com os dois. Existe gênero masculino que ele pode também se identificar com os dois. Intersexualidade. Então, aí descreve-se aí, descreve pessoas que nascem com alguma anatomia reprodutiva aí, ou sexual, que não pode ser aí identificada, classificada como tipicamente feminino ou masculino. A sexualidade diz respeito a construções aí relacionadas a prazeres, relacionadas a intercâmbios sociais e corporais. Isso inclui também a reprodução. Orientação sexual é, na verdade, a capacidade de cada pessoa atrair aí emocionalmente, afetivamente, sexualmente, por indivíduos de gêneros diferentes, do mesmo gênero, ou até mais de um gênero aí. Bissexuais são quando as pessoas se atraem de ambos os gêneros. Assexuados são aqueles que não têm atração nenhuma por nenhum gênero. Heterossexual são pessoas que têm atrações com um gênero oposto. Ou seja, se é uma mulher, tem atração por homens. E sendo homens, tem atrações por mulheres. Homossexuais são pessoas que se atraem do mesmo gênero, do mesmo sexo. Então, mulheres que se atraem por outras mulheres, homens que se atraem por outros homens. Gays são gêneros do sexo masculino que se relacionam com o mesmo gênero, com sexo masculino. Pansexualidade. Olha que nome diferente, né? O que seria a pansexualidade? São, assim como os heterossexuais e assim como os homossexuais, os pansexuais aí também é uma orientação sexual. Ela se refere a indivíduos aí
e que tem atração por todas as pessoas, independente do gênero que ela tem, independente da identidade de gênero aí, ela se atrai por qualquer pessoa, não importando aí o sexo biológico. O importante ali para ela é o lado afetivo, ela se atrai aí, independente aí do gênero. Transgênero é aquela pessoa que transita entre um gênero e o outro ali. Cisgênero, ou mais popular como cis, significa pessoas que nasceram com um tipo de gênero e elas se identificam com aquele gênero do começo ao fim da vida. Transsexual são aquelas pessoas que nasceram com um tipo de gênero, mas elas se identificam com outro gênero. Mulher trans e homem trans. Então, a mulher trans na verdade, nasceu com gênero masculino, mas se identifica como feminino. E homem trans é aquele que nasceu com gênero feminino e, na verdade, se identifica com masculino. Travesti, por muito tempo, ficou muito pejorativo esse termo travesti, mas nada mais é do que uma pessoa que nasceu com um gênero biológico masculino, porém ele se identifica aí como uma figura feminina. Queer, que é aquelas pessoas que se identificam com todas as orientações sexuais e também gêneros. Então, ela não se encaixa em uma só, ela se identifica aí com os 3 tipos aí. E aí, por causa de todos esses termos, nós chegamos no LGBT, que são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, e aí vem outras siglas, agora a gente pode colocar um I de intersexual, e o Q também de queer, mas também tem um plus aí, tem um mais, símbolo de mais, que é para poder aí incluir as outras que se classificam no meio. Vale lembrar que nós somos animais, nós viemos no mundo como animais, não podemos esquecer isso. Nós não somos especiais em nada. A única diferença entre os animais por aí é que nós somos mais racionais, só isso. Não temos nada de especial na nossa espécie. Assim como todos os animais têm as suas diferenças, têm suas outras sexualidades, e isso ocorre também do mesmo jeito que eu falei de homossexualidade aqui, de transgêneros e tudo mais, ocorre também em animais, em outros tipos de animais. Tem gente aqui, por exemplo, que nasce uma menina. Já teve casos de menina que aos 16 anos ainda não estava menstruando, foi fazer testes aí, descobriu que ela tinha muitos hormônios masculinos e que bloqueava aí de ela ovulando. E por que hoje em dia tem muito mais, né? Que a gente parece que tem muito mais, né? Na verdade. Mas que, na verdade, na geração anterior, ela era muito camuflada, as pessoas mal falavam, e quando surgia isso, consequentemente, era na fase adulta, quando a pessoa já tomava conta da sua vida, já trabalhava, já se via, já estava fora de casa. Então, você via muito mais casos assim. E por causa dessas pessoas, estamos assim, graças a essas pessoas, hoje em dia se fala mais abertamente. E aí você pega jovens aí do ensino fundamental e que elas já estão aí começando a se identificar e abrir isso para os pais com muito mais facilidade, porque, na verdade, já existia isso há muito tempo. E se eu olhar para trás, aí os filósofos gregos, né, também tinham esse lado homossexual. Aí você deve se perguntar por que isso, né? Mas é tudo tão muito complexo que não adianta você tentar, mesmo tendo aquele XY, XX, né, de cromossomos,
ainda está faltando aí 5 peças do quebra-cabeça aí para você entender, para determinar aí o sexo feminino, masculino e tudo mais. Então, assim, a nossa parte biológica é muito complexa e pode sim ter suas diferenças. Quem se lembra de um filme chamado A Garota Dinamarquesa, que conta a história verdadeira sobre a Lily Elbe, que era, na verdade, um pintor casada com uma pintora. A esposa era famosa, pintora de mulheres naquele tempo, acho que foi, se eu não me engano, foi em 1925. E aí, um dia ela pintava mulheres, um dia uma das candidatas lá para pintura não foi, ela pegou e vestiu o próprio marido de mulher, brincando só para pintar, e no final das contas ela ganhou muito dinheiro com o quadro e ele começou a se sentir bem se vestindo de mulher, e aí surgiu aí o primeiro homem trans, né, conhecido. Ele fez as primeiras cirurgias aí sobre trans, foram 5 cirurgias. Na quinta, depois de 2 dias, ele estava muito fraco e faleceu com 50 anos, feliz por ter feito a cirurgia trans. Por que continua a diversidade incomodar tanto muitas pessoas? E aqui eu separei algumas hipóteses para falar, né? A primeira hipótese é porque implica em mudanças e as pessoas, o mundo não gosta de mudança. Nosso instinto, nosso conflito é, na verdade, instinto de sobrevivência. Isso tudo significa mudar atitudes, mudar comportamento, e isso traz com que a gente tenha crenças limitantes aí no meio. E também padrões, que isso já vem, olha, muitos e muitos anos instalados aí na nossa memória, na nossa mente ali, no inconsciente, e que acaba dando conflito aí com as gerações novas. Outra hipótese também pode ser porque nós não queremos admitir que nós somos imperfeitos. Olha isso. Todos nós temos uma pequena responsabilidade pela sociedade que hoje se encontra. E a mudança começa aceitando as imperfeições que a gente tem aí no caminho. E isso pode sim termos que admitir que somos imperfeitos, né? Outra hipótese aí que pode ser é porque a gente não quer perder os nossos privilégios. Ou seja, você está numa comunidade e aí no seu grupo, aí vem alguém de fora, diferente, aí você acha que isso vai quebrar o clima, pode ser que isso mude, né? Então, isso pode quebrar os seus privilégios, o privilégio do grupo, da comunidade. Então, aí é uma coisa de fora que pode mudar muita coisa, ou até mesmo se desconectar daquele grupo, né? Parar de ser daquele jeito. Outra hipótese aqui é porque temos medo, né? Medo das mudanças. Lembra que essa mente foi criada para a gente para sobreviver, e às vezes, muitas vezes, ela cria esses medos para que a gente fique na zona de conforto. Temos medo de não sermos aceitos, temos medo das mudanças, temos medo do desconhecido. Olha quanta coisa nós temos medo, né? E aqui o que eu quero chegar, a vida faz todas as regras e a vida quebra todas as regras. E é isso que a gente tem que entender. E as pessoas, nada mais, elas precisam ser felizes do jeito que elas se encontram no mundo para serem felizes. Então, nós temos que respeitar isso delas, de deixar elas entrarem na nossa vida, de serem como elas quiserem. Você não é do jeito que você quer? Você não tem essas atitudes? Por que o outro tem que ser exatamente do jeito que você gostaria que fosse? As pessoas não são do jeito que a gente quer. As pessoas são do jeito que elas querem ser. Quebre
essas crenças, quebre esses padrões, seja uma pessoa mais atual aos dias de hoje, aos padrões de hoje. Quebre essa sua barreira do jeito que acha que deve ser. Jamais será. É esse o recado que eu quero passar para vocês. Quebrem essas crenças que te limitam a aceitar as pessoas do jeito que elas são. Porque todos nós temos defeitos, todos nós temos as nossas virtudes, e não é uma mudança de gênero, não é uma pessoa que é trans ou uma pessoa bissexual, homossexual, vai mudar isso. A essência dela não muda. É esse recadinho que eu gostaria de dar hoje para vocês. Hoje eu termino aqui o canal falando um pouquinho sobre diversidade, sobre LGBT e todos os gêneros aí, e todas as orientações sexuais aí. Eu volto na segunda-feira falando um pouquinho sobre relacionamentos. E é isso. Bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.